Bom, então, nas vigas travadas, não travadas lateralmente, o que nós vamos ter que avaliar? Qual é o comprimento desta viga que está suscetível a sofrer deslocamentos para fora do plano, dependente das condições de contorno. Então, nessa viga, pelas condições de contorno, o que vai acontecer? Se ocorrer a flambagem lateral com torção, se esse for o estado limite último, vai controlar o dimensionamento, toda a mesa comprimida pode se deslocar para fora do plano, exceto o ponto onde está a cantoneira ligada aqui num ponto e a cantoneira ligada lá no outro ponto, certo? Então, o nosso LB aqui é 3 mais 1,5 mais 1,5, 6 metros, certo? Bom, o aço, essas cargas 70 kN e o aço um S235, certo? Bom, esse diagrama de momentos. Flexão e esforço cortante. Já fizemos isso lá atrás. Já fizemos esse pré-dimensionamento e chegamos à conclusão que nós podíamos usar ou um HA 220 ou um IPE 270. Vamos verificar então a flambagem lateral, se ela controlaria o dimensionamento desta viga ou não. Vamos fazer pelo método geral primeiro. Ok. Aí qual é a equação que vai ser usada aqui? Aquela equação mais geral que nós tínhamos lá, certo? Bom, que era aquela equação. Eu já peguei os dados do perfil lá na tabela, certo? E aí eu preciso calcular este momento crítico aqui para calcular o índice de voltagem normalizado da FLT, para calcular o fator de redução, para calcular o momento flutor resistente da FLT. Então, o que eu vou fazer aqui? C1 e C2, eu vou avaliar ali como é que eu vou calcular isso, né? Tem aqui o C1, tem aqui o C3, tá? Eu botei isso daqui só para nós lembrarmos que essa tabela já apareceu lá atrás. Vamos ver quais serão as considerações que nós deveremos fazer. Então, primeiro aqui, de forma conservadora, nós vamos usar que Kz igual a Kw igual a 1, ou seja, rotações e empenamento estão livres nas seções dos apoios. C1 igual a 1,04 e C2 igual a 0,42. Bom, vamos voltar lá e ver como que esse diagrama de momentos fletores, em que situação ele se encontra. Eu tenho duas cargas, aqui e aqui, é um diagrama trapezoidal, certo? Aí eu vou lá na tabela. Essa tabela aqui não tem um trapézio ali definido, certo? Mas tem aquela outra simplificada, onde tem aqui o trapézio. Então, supondo que eu tenho Kz igual a 1, os valores de C1, C2 e C3 valem 1,04, 0,42 e 0,562, respectivamente. Ok? Bom, então eu vou pegar isso aqui agora, vou substituir nesta equação e vou calcular o momento crítico através dessa equação. Ok? Pegando as propriedades que eu peguei do perfil, Kz aqui, essas coisas todas, C1, C2 e C3 ali. Tá? Vou calcular isso e vou chegar no momento crítico de 231,5. Vou calcular o índice de voltagem normalizado, que vale quem? Raiz de W plástico, Fy, dividido por esse momento crítico que está aqui. Calculei. Qual é a curva de flambagem que eu devo usar? É um perfil laminado. Se é um perfil laminado e o meu H sobre B é menor do que 2, eu vou usar o fator de imperfeição. Se eu não me engano aqui, acho que é a curva A que dá isso aqui, certo? 0,21. Então, calculo Φ e calculo QLT de 0,75. O que quer dizer um QLT de 0,75? Que quando esta viga não estiver travada lateralmente, a FLT será o estado limite último que vai controlar o dimensionamento da flexão. Certo? Então, quer dizer o quê? A minha resistência à flexão final desta viga é quem? O fator de redução da FLT vezes a resistência à flexão dessa viga, que é quem? W plástico, Fy, dividido pelo γm. Que deu quanto? 131,2 kN, que é maior do que a solicitação de projeto, como nós costumamos dizer, exemplo professoral, na maioria das vezes funciona, né?
Se fosse dimensionamento, provavelmente nós escolheríamos um perfil que não ia passar, ia ter que escolher um outro e assim sucessivamente, certo? Isso, por isso é que o Excel ajuda, né? Isso se nós tivéssemos... Fala. W plástico, porque eu estou fazendo o dimensionamento plástico da seção. Então é a mesma coisa, tá? Isso se fosse o perfil HEA. Se eu tivesse usado o perfil IPE, eu ia ter que passar por uma seção de IPE 400. Porque o outro perfil que era antes era o 270, não ia passar na FLT. Esse perfil que eu tinha escolhido no pré-dimensionamento, supondo que a viga estava travada lateralmente, ao calcular a FLT ele não passa. Então seria importante que vocês refizessem essa conta aqui, considerando-se o IPE 270. Isso que nós fizemos aqui, esses números que nós olhamos aqui, é para o HEA 220, certo? Refaçam as contas com as propriedades do IPE 270. E aí vocês vão perceber que ele não passa. E aí vocês têm que ir para o IPE 400, de forma que nós tenhamos um momento fletor resistente, considerando-se a flambagem lateral, de 131, que é maior do que o 105 aqui. Tá? Então só para entenderem, né, como é que isso funcionaria. Certo? Aí vai verificar a classe, né, que a gente não tinha verificado antes. Classe 1, ok, passou. Aí ele vai fazer aqui um método alternativo, que pode ser para seções laminadas ou soldadas. Não vou preocupar com isso daqui, porque nós não vamos usar isso. Vamos usar sempre outro método, que é o mais geral. Ok? Aí agora o que ele vai fazer? Ele está partindo do princípio que a viga é a mesma, só que ele instalou dois contraventamentos laterais nesses pontos aqui. O que muda? Reduziu o vão que é usado, ou seja, na equação do momento crítico, aparece o L aqui e aparece o L aqui. No primeiro caso, isso era 6 metros. No segundo caso agora, 3 metros. O que acontece com a resistência da FLT? Tem que aumentar, certo? Então, ele vai recalcular aqui. Olha quanto é que dá o fator de redução da FLT agora. 0,93. Então está coerente. Reduziu o comprimento para a FLT, né? E aí naquele caso, o IPE 270 não passa, eu posso até arrumo um travamento, boto ali e continuo usando o mesmo perfil. O que custa mais? Eu mudar de IPE 270 para o IPE 400 ou continuar com o IPE 270 e colocar dois travamentos ali naquele meio do vão ali? O travamento, às vezes, eu consigo com peças muito menores. Às vezes com uma cantoneira. Eu boto uma cantoneira ali, travo mais próximo da mesa comprimida, que é o ponto mais chave, e aí eu já consigo com isso. Então, às vezes, é mais barato eu inserir um contraventamento naquela estrutura, aumenta a resistência da FLT, do que ter que trocar um perfil todo. Principalmente se eu tiver vãos muito grandes. Né? Ali ainda era 6 metros, não era assim então. Imagina que eu estou com um vão de 10 metros. Se eu trocar um IPE 270 para um IPE de 400, em 10 metros, isso é uma viga. Se eu tenho várias vigas repetidas aqui, é um gasto considerável. Então, isso, porque o contraventamento, a seção vai custar mais barato, mesmo custo de montagem, etc. e tal, mas às vezes eu consigo, né, pesar dos dois jeitos aí e ter um dimensionamento mais econômico. Então, entenderam mais ou menos a lógica da coisa? Tá? Aí vai fazer o método alternativo, aqui tem um quadrozinho aqui, resumo, que depois vocês deem uma olhada aí de um caso e outro e tal, só para ver essas nuances todas aí de dimensionamento. Tá? Aí agora já é uma outra situação. É uma viga engastada e livre, submetida a uma carga uniformemente distribuída. Certo? Aí o que se faz? Nesse caso, ou nos casos anteriores, nós sempre fizemos um pré-dimensionamento, levando-se em consideração a resistência à flexão. Certo? Eu verificava qual era o W plástico, etc. e tal. Aqui, como é uma viga engastada e livre, provavelmente, não necessariamente, a flecha ou estado limite de serviço poderá controlar o dimensionamento. Então, ao invés de eu usar a equação do momento fletor resistente, eu vou usar a equação da flecha.
Qual é a flecha de uma viga engastada e livre? Carga distribuída, L a quarta sobre 8i. Se eu sei que a flecha máxima permitida pela norma para a viga engastada e livre, viga em balanço, né, é L sobre 200, eu vou chegar aqui no valor e vou chegar em quem? Qual seria a inércia mínima necessária para aquela seção, de forma que a flecha ou o estado limite de serviço não controlasse o dimensionamento. Ok? E aí eu vou pegar essa inércia aqui, vou entrar numa tabela e vou ver que o perfil IPE 300, com essa inércia aqui, ele precisava de uma inércia de 6.428, ele está usando um perfil com uma inércia um pouco maior. Por que é uma inércia um pouco maior? Ele fez para o estado limite de serviço, mas provavelmente quando ele for fazer FLT, a FLT controlando, isso vai prejudicar um pouco, aí vai abaixar um pouco a resistência. Aí ele vai lá. Então, beleza. Qual seria o momento fletor resistente desta seção? Seria o W plástico dela, vezes o FY, que dá 172,8 kNm. E qual é o momento fletor atuante? 135 kNm, né? Que seria o QL2 ali, essa viga aqui, o diagrama de momentos aqui. Né? Resultante aqui e tal, daria 135 kNm. Tá? Tem aqui essa área de corte, 2568, ele vai verificar o cisalhamento. 90 kN solicitação de projeto, resistência 407, menor do que 50%, não precisa reduzir resistência à flexão. Verifica a flambagem local da alma, passou, beleza, certo? Verificou a classe 1, ok. Aí agora que ele já partiu do princípio que o dimensionamento à flexão, dimensionamento ao cisalhamento e a flecha estão ok, ele vai verificar a FLT para aquela situação. Né? Qual é a equação que ele vai usar? Aquela que eu apresentei lá para vocês. Viga engastada e livre com carga uniformemente distribuída. Vai calcular aqui o momento crítico. Aí aqui aparecem esses dois fatores, o epsilon e o K. No epsilon aparece o YQ aqui. Quem é esse YQ? É aquela história de distância. Pontos de aplicação de carga até centro de cisalhamento. Certo? E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele está nos fornecendo que... Qual é o PE que ele está usando? IPE 300. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, essa altura toda aqui é 300. Ok? Os eixos que ele coloca lá, estão lá, eixo aqui é Y e aqui é o eixo Z. Tá? Então, o que vai acontecer? Do ponto de aplicação da carga até o centroide da seção, a carga está aqui. Né? A carga distribuída é como se você projetasse ela, fica só uma setinha aqui desse jeito. Do ponto do centroide até o ponto de aplicação da carga, quanto é que eu estou andando? Menos 150. Então, o sinal aqui é importante para eu, né? Se fosse a carga aplicada na mesa aqui de baixo, o YQ seria 150. Porque do centroide para cá, eu estou andando na direção positiva do eixo. Tá? Então, tem só que saber essa... Pensem sempre o seguinte, se a carga estiver na mesa superior, o YQ é negativo. Se a carga estiver na mesa inferior, o YQ é positivo. Tá? E aí, com os valores de YQ e H menos 150 e 300, calcula o epsilon e o K que vão entrar aqui na equação. Certo? E aí, com isso, a gente vai calcular quem? O momento crítico. Com o momento crítico, calcula o índice de esbeltez normalizado. Por isso é que eu falo, peguem essas equações, programem aí Excel, etc e tal, para ficar fácil de vocês não errarem aí essa conta. Né? Aí calculo o φ e calculo o φ. Olha o que aconteceu com o fator de redução aqui. 0,87. Aqui a conclusão nós podemos chegar que a FLT está controlando o dimensionamento dessa viga engastada em livre. Então eu vou pegar agora e calcular o momento resistente para a FLT. 0,87, W plástico, FY, 150. É maior do que o 135 kNm? Ok. Então está verificado o dimensionamento ali completo da viga. Tanto flexão, seja plastificação da seção ou flambagem lateral com torção,
cortante e flecha. Ok? Então esse exemplo é bom, que é bem completinho ali. E agora o último exemplo, onde teoricamente a porca torceria o rabo, mas assusta um pouco no primeiro momento, mas nós vamos ver que dividindo isso em trechos não fica assim tão complicado quanto isso, ok? Bom, então é uma viga contínua, com uma extremidade em balanço, só atenção que na viga em balanço eu tenho um travamento na extremidade livre. Esse travamento, o que ele acarreta nesta viga engastada e livre ali? Não, ela não seria biapoiada, mas esse travamento ali, ou seja, você não tem possibilidade de rotação e empenamento acontecendo ali. E isto vai fazer com que, na hora que nós formos escolher qual a equação que será utilizada para este trecho, nós levemos em consideração que aquela viga altera as condições de contorno da extremidade livre, daquela viga engastada e livre, daquele trecho em balanço. Tá? Beleza. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós temos que fazer é isso aqui. Diagrama de esforços. Que seções são essas? A, B, C e D. A, B, C e D. Certo? Esse diagrama de momentos fletores dividido aqui em trechos é um diagrama, digamos assim, camarada. Por que camarada? Porque não tem carga distribuída. Então, só são cargas concentradas que geram diagramas triangulares ou associações de triângulos. Então, isso nos facilita um pouco, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, um pré-dimensionamento da seção, considerando-se que eu tenho um momento fletor atuante aqui de 450 kNm. Em estruturas de aço, não interessa se o máximo é no momento fletor negativo ou no momento fletor positivo. Eu vou trabalhar sempre com o máximo porque o comportamento da estrutura é igual, né? 450. Então, eu vou partir do princípio que eu vou precisar de um W plástico de 1.267,6 cm3. Vou na tabela de perfis IPEs, que é o que ele está pedindo para usar, e vou escolher o perfil IPE 400, cujo W plástico vale 1.307. Está próximo disso daqui, certo? Não, desculpa. A primeira solução possível, olhando a tabela, seria o IPE 400. Só que o que acontece aqui? Isso aqui está muito próximo. Provavelmente, nesses casos, a FLT vai controlar o dimensionamento. Então, o que ele vai fazer? Vai pesar um pouquinho a mão, vai buscar um perfil um pouquinho maior. Então, ele vai vir aqui agora, IPE 450, cujo W plástico vale 1.702, que é um pouquinho maior do que 1.267,6 cm3, que seria o W plástico necessário, certo? Já fez ali, vai verificar a classe da seção, para quê? Para saber se na hora que ele escolheu aqui fazer o dimensionamento plástico da seção, se estava correto. Estando correto, ok, ele pode seguir com o dimensionamento. Vai verificar o cisalhamento. Qual é o esforço cortante máximo atuando aqui? 175. Por acaso vai dar na mesma seção do momento máximo, né? 175. Calculo o cortante plástico, deu 1042. 175 é muito menor do que 50% disso daqui. Não precisa reduzir a resistência à flexão. Vai fazer o quê? Verificar a F, flambagem local da alma devido ao cisalhamento. E eu não posso escrever essa palavra aqui, esqueci. Brincando com o Bruno ali, né? Desde que eu comecei a estudar estrutura de aço, cara, é uma coisa que me persegue isso, cara. Eu falo flambagem local da alma, mas não escrevo a nomenclatura da coisa. Aqui escrevi por um descuido, assim, mas me recuperei a tempo. Então, vou verificar aqui a flambagem local da alma devido ao cisalhamento. Ok, beleza, passou, não tem problema nenhum. Agora, nós vamos passar para a verificação da flambagem lateral. Aí eu vou ler esse parágrafo aqui, só para nós entendermos qual é o procedimento, né? Nesse exemplo, a flambagem lateral será verificada pelo método geral proposto lá no Eurocode 3, na parte 1.1. Assumindo que a restrição à flexão lateral ao empenamento ou não existe, caso da seção D, ou é desprezível, né? Desprezável, como colocou aqui, seções A, B e C. Pode-se considerar que os três trechos da viga
possuem restrições à flambagem lateral iguais ao do caso padrão. Porque como tem aquelas vigas travando ali naqueles pontos, eu vou trabalhar com aqueles pontos individuais. Então, naqueles pontos ali seria o caso padrão. Não tem rotação, não tem empenamento. Certo? Bom, em relação ao trecho em balanço CD, e por isso eu chamei a atenção anteriormente, considera-se que as expressões dadas no item 2 do exemplo anterior não são aplicáveis, pois pressupõem que a extremidade livre da viga em balanço não possui restrições à flexão lateral ao empenamento. Então aqui tem uma viga aí travando lateralmente aquilo ali. Então aquela equação que era dada, engastada e livre, cuja extremidade livre era 100% livre no que diz respeito à flexão e que no que diz respeito à rotação e empenamento, aqui não. Se tem aquele travamento, é como se eu trabalhasse com um ponto, não vou usar aquela equação, posso usar a equação do caso padrão. Só levando em consideração que o meu diagrama de momentos fletores é aquele que está ali, vou procurar na tabela qual é o melhor caso que vai ser aplicado àquela situação, certo? Então, no exemplo anterior, que a viga era engastada e livre, a extremidade livre estava livre para flexão, na maior inércia, rotação e empenamento. Aqui, com a presença do contraventamento na extremidade livre do balanço, eu passo a ter rotação e empenamento restringidos. Consequentemente, eu vou me assemelhar ao caso padrão. E por isso eu posso usar a equação geral que o Eurocode dá para todos os trechos desta viga contínua que eu vou considerar. Tanto os trechos intermediários entre os apoios, como o trecho da parte em balanço. Ok? Entenderam a diferença do exemplo anterior para esse exemplo aqui? Por isso que o Rui, né, o Rui Simões lá, quando criou esses exemplos, ele é uma pessoa que tem uma didática assim fantástica. É um professor daqueles assim de tirar o chapéu, da forma como ele vai encadeando os exemplos e tal. Então não foi à toa que ele botou aquela viga engastada livre ali antes. Porque na hora do exemplo que ele ia mostrar a viga contínua, ele já ia chamar a atenção dessa diferença que existia daquela equação anterior para essa equação aqui. Ok? Então, o que nós vamos ter agora aqui? A equação, só continuando aqui, né? Considerando-se a forma e os valores máximos dos diagramas de momentos fletores, inicialmente nenhum trecho poderá ser excluído da verificação da flambagem lateral. Neste exemplo, os momentos críticos serão calculados através da expressão abaixo, que era aquela expressão que nós tínhamos lá, certo? Foi a primeira, uma das primeiras que eu apresentei lá para vocês, né? Onde o M crítico é o do caso padrão, só que o que muda de cada caso? O αm. E o αm depende de quem? Do diagrama de momentos fletores, certo? Então, o que nós temos que fazer? Como vamos fazer por trechos, nós vamos procurar o trecho que nós estamos avaliando, qual desses diagramas é o melhor que se aplica ao nosso caso. Calculo o αm, calculo o momento crítico e toco lá o dimensionamento, ok? Bom, então vamos para o trecho AB primeiro, certo? Qual é o diagrama do trecho AB? É esse aqui. Eu tenho um momento zero aqui e tenho um momento de 337,5 aqui. É esse diagrama triangular. Ok? Agora eu vou lá na tabela. Não é carga distribuída para eu ter esses diagramas aqui de baixo, certo? Então eu já sei que não é isso, não é isso. É triângulo para cima e triângulo para baixo? Não é isso, não é isso. É triângulo só para um lado, certo? Só que é um triângulo desse jeito? Não, é um triângulo que eu tenho um ângulo reto ali em algum lugar. Então também não é esse. Só sobrou esse. Vamos olhar esse caso aqui com mais calma. Que é o que eu vou apagar aqui para ficar mais fácil nós enxergarmos, tá? Que é como se eu tivesse uma viga bem apoiada, um momento aplicado numa extremidade e um momento na outra extremidade que é beta que multiplica aquele momento da esquerda. Certo? Se eu olhar isso aqui em termos de diagrama, eu tenho aqui um M e tenho aqui um beta M. Certo? Será que eu consigo mexer, manipular isso daqui para ter um diagrama só com um triângulo e um ângulo reto ali? Seria beta igual a zero?
Concorda com o que o Leandro falou? Se eu botar o beta igual a zero, o que acontece com esse ponto aqui? Vem para cá. E esse diagrama passa a ser o quê? Será que é esse diagrama que nós temos lá do trecho AB? É, só está ao contrário. Para mim não faz diferença. Para mim interessa qual é o momento máximo. Certo? Então, se eu pego aquele caso da tabela e digo que aqui o meu beta é igual a zero, eu tenho esse diagrama. Quanto é que é M? 333,5. Acho que era isso que tinha lá. Não é isso que tem? Certo? Então, se o meu beta é zero, nessa tabela aqui, esse beta aqui é o quadrado, tá? Corrijam aí, por favor. Esse beta aqui, esse 2 vem para cá. Se o beta é zero, quanto é que vale meu alfa M? 1,75. Ou seja, se o beta é zero, está dentro do intervalo válido, de menos 1 a 1. Certo? Então, beta aqui é zero, beta aqui é zero, beta zero, alfa M igual a 1,75. É menor do que 2,5? Ok. Então, meu alfa M deste caso é 1,75. Certo? Então, vou voltar lá na resolução agora. O meu beta é zero, meu alfa M é 1,75. Vou calcular o momento crítico. Qual é a equação que eu uso para calcular o momento crítico? Caso padrão. Aquela primeira equação que apareceu lá na parte da teoria. Calculo o índice de Beltrame normalizado para FLT, alfa LT, né, 0,34, exceção laminada provavelmente aqui, flexão do outro eixo, φ 0,97, QLT 0,70. Então, no trecho AB, a resistência à flexão daquela viga controlada pela FLT vale 422,9. Eu tinha falado 332 e 337,5. Totalmente ali, né? 422 é maior do que o 337. Ok. O trecho AB está verificado. Vou para o trecho BC. Qual é o diagrama do trecho BC agora? É esse aqui. Será que aquele caso anterior serve para cá? Serve. Só que lá eu tenho assim, um momento aqui, beta M e M. Se eu tenho esse diagrama de momento aqui, quem é o meu M? Antes disso, naquela tabela lá eu chamei a atenção. Qual é o limite de validade desse diagrama? Entre menos 1 e 1. Certo? Bom, de posse dessa informação, o meu M será 337,5 ou o meu M será 450? 450, porque ao multiplicar um beta menor do que 1 por 450, eu chego no 337,5. Então, quanto valerá o beta? 337,5 dividido por 450. Ok? Então, vamos voltar lá. Nosso beta, 337 dividido por 400, 0,75. Alfa M, 2,71. Qual é o limite do alfa M? Naquela linha da tabela? 2,5. Então, não vou usar 2,71, vou usar 2,5. Certo? Vou calcular o novo momento crítico. Por que o momento crítico aqui é maior do que o caso anterior? Os vãos são iguais, né? Aquele momento crítico que ele está mostrando ali, qual é? É esse ou é esse? É esse
Ou é esse? É esse aqui. Se o αm agora é maior, esse semicrítico elástico aqui é o mesmo. Porque se o vão é o mesmo, ele é a mesma coisa. Então esse momento crítico aqui vai ser maior porque o nosso αm agora é 2,5 ao invés de 0,70 e pouco do outro, lá, 1 e pouco, sei lá, do outro. Tá? Quanto é que foi do outro? 1,75. Cadê? 1,75. Tá? Então aqui vai dar o QLT 0,71, fator de redução 0,78. Vai calcular resistência a 471,3, que é maior do que o momento atuante neste trecho BC. No trecho anterior é 337, nesse trecho agora é 400 e pouco, mas mesmo assim ainda é maior. Ok, está resolvido. Não, está no ponto B, tá? Por isso que a gente está fazendo AB, BC, CD, tá? Aí o teu L seria diferente isso, tá? Bom, e agora falta quem? O trecho CD. Fala. Não, não. Acho que não, tá? Ah, não, você tem razão. Não, tem razão, porque o beta pode ser negativo. Teria que ser negativo para estar... tem que dar uma conferida, tá? Você falou, tem razão. Pode ser que o beta tenha que ser negativo ali, e naquele caso deveria ser. Não, mas eu acho que teria que ser negativo. Por que que não? Lembrem de me mandar uma mensagem, por favor, amanhã de manhã, para eu conferir isso aqui. Tá? Tenho a impressão de que o beta deveria ter entrado negativo aqui, porque os momentos são negativos. Um é negativo e outro é positivo. Então, como a tabela dele mostra os momentos com sinais opostos, talvez positivo é isso. Opostos. Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu tenho que dar uma checada, tá? Mas, e uma coisa que vocês podem fazer para testar, quer dizer, neste caso, o beta sendo 0,75, e se for menos 0,75, o αm é diferente. Tá? Vamos até fazer a conta aqui rapidinho, é bom, antes de chamar a atenção aí, a equação é 1,75 mais 1,05 vezes 0,75 mais 0,3,075 ao quadrado. Se for menos, esse termo aqui que vai ser diferente. Certo? Então 1,75 mais 1 e pouco aqui, provavelmente para dar o 2 e pouco ele entrou com positivo aqui. É isso? Depois vocês façam aí a conta e confiram aí, por favor. Tá? Só para a gente ter atenção aqui, porque lá está dando 2,75 na conta dele, não é isso? Para dar 2,75 ele entrou com beta positivo aqui mesmo. Né? Consegue fazer aí, Leandro, para a gente checar? Se for menos, daria 1,3, é isso? Certo? Então, considerou positivo mesmo, tá? E aí, no trecho que está faltando aqui, vai ser o quê? A mesma coisa que usou no trecho AB. Beta igual a 0. Certo? Então, beta igual a 0.
αm, momento crítico, QLT, fator de redução 0,83, momento resistente 501,5, que é maior do que o 400 que está ali, 450. Ok? Aí, fecha aí o dimensionamento. Certo, senhores? Então, com isso, nós fechamos aí o nosso curso de aço 1, né, dentro das possibilidades aí